Bom dia, com paz e alegria. Bom dia para você que acordou e colocou o coração de verdade em atividade. Você que despertou para o dia. Seja muito bem-vindo. O tema da live de hoje é diretamente relacionado ao seu coração e à forma como ele pode profundamente envolver o seu cônjuge e envolver você mesmo numa sensibilidade, numa potência que transforma a relação, que renova a relação, que faz uma relação todos os dias nova de novo. Corações feridos não amam. Talvez o seu coração esteja ferido na sua relação. É muito comum que alguém que esteja aqui, que esteja casado há mais tempo, com certeza tenha feridas no coração. Qual é o tamanho dessa ferida? Onde verdadeiramente essa ferida está localizada ali no seu coração? Você sabe responder isso? É muito importante que você aprenda não só a ouvir e sentir o coração numa perspectiva tão superficial quanto a gente ouve isso todos os dias, a ponto de ser uma colocação clichê. Ouça o seu coração, sinta o seu coração. Quando eu falo isso, e hoje eu praticamente falo isso todos os dias, em algum momento do meu dia, esse assunto passa pela minha boca. Mas não sob essa perspectiva mais superficial e clichê, mas sim numa perspectiva real, psicológica e emocional que transforma vidas, que transforma relações. Se você está disposto de verdade ou disposta a transformar o seu relacionamento do ponto em que ele está para outro ponto, eu digo a você, você não conseguirá fazer isso sem passar por uma sondagem, um diagnóstico do seu próprio coração. Ideal será que você aprenda com esse estágio no seu próprio coração e comece a entender mais do coração do seu esposo ou da sua esposa. Mas é indispensável que você conheça o seu. E conhecer é de verdade mergulhar nas dores, mergulhar nas dificuldades, mergulhar nas insatisfações, nas feridas daquilo que você tem ali dentro guardado. Às vezes nós falamos da boca para fora e de imediato, até por uma questão de constrangimento, que nós não somos ressentidos ou magoados, que nós não guardamos mágoa no coração e colocamos isso como uma resposta automática. Mas, na verdade, nós todos temos um ressentimento no coração. Temos uma mágoa ali no coração. Nós temos algo que de alguma forma, se for tocado, se for mexido, se for lembrado, irá trazer uma dor para o momento presente. É preciso reconhecer isso. Eu sou capaz de dizer, se aqui entre nós não há uma semelhança perfeita de Jesus Cristo, você e eu temos sim um ponto de conflito que se pode denominar como mágoa ou ressentimento dentro do coração. Tem. A questão é, você sabe onde está? Você conhece a delimitação desse ponto de conflito? Você já se dispôs a gastar um tempo e uma energia, seja em terapia, seja em meditação, seja numa reflexão com você mesmo, seja numa leitura edificante que vai levando a esse conhecimento de si mesmo pelas experiências que você viveu? Sem querer fazer propaganda do livro 7 Tempos de um Homem à Prova de Divórcio, que faz isso com o foco na realidade de quem você é no presente agora, dentro do seu casamento, revisando todas as fases da sua vida. Sem querer fazer essa propaganda, já feito. Então, você precisa, através de uma leitura, de uma conversa edificante, de uma meditação, de uma oração, ou qualquer outra forma que você prefira, fazer esse mergulho interior para conhecer o seu coração. Mas que conversa boba é essa, vida? Que palhaçada é essa? Para homem, principalmente. Que é isso?
eu digo para você, você pode procurar a ajuda que quiser, você pode procurar a terapia que você quiser, você pode procurar a consultoria que você quiser, você pode inclusive se debruçar, como eu peço, num diálogo profundo com o seu cônjuge, para pedir que ele lhe ajude, que ele lhe conforte, que ele lhe corresponda em coisas básicas ou complexas dentro do casamento. Se você não conhecer o seu coração, você não tem a ferramenta mais importante para tomar as decisões que farão você uma pessoa saudável e feliz dentro do seu casamento. E para resumir a história, uma pessoa que está com o coração ferido, numa ferida não descansada, que está latejando nesse momento, não ama. Ah, Frederico, não ama. O amor não é assim uma questão de hoje sim, hoje não. Concordo. Mas eu aqui, todos os dias, só trato de um amor que se realiza na prática. Sabe por quê? Porque Jesus dizer o tempo todo do amor, mas ser um tosco, reagindo na defensiva em relação a todos que o abordassem, dando uma resposta, sempre truculento, impositivo, não correspondendo ao pedido de ninguém que lhe puxasse a túnica. Isso não é amor. Nem mesmo nas belas palavras de Jesus isso é amor. Então o que eu digo é, cuidado, cuidado. Eu converso e atendo muitas pessoas todos os dias em que ela diz para mim, ou ele diz para mim que ama demais a esposa, mas o relacionamento está como está, sabe por quê? Porque eu sou impulsivo, porque eu não tenho paciência, porque eu falo mais do que devia, porque eu não fiz aquilo que ele me pediu ou ela me pediu, porque... Preste atenção, o amor pode até não existir no sentimento, mas ele precisa existir nos atos. Ele precisa existir no dia a dia. Ele precisa reconsertar as circunstâncias do dia a dia. Como é que você pode dizer que um carro é bacana, é bom, é tecnológico, se ele está enfiado no chão, não anda com as rodas quebradas? Não adianta. Então não adianta amor demais, preste atenção nisso. Muitos esposos e esposas reclamam dos seus esposos e de como é uma pessoa boa, como tem um sentimento bom, como é uma pessoa que eu sei que me ama, mas não faz nada pela relação. Não cuida de nós, não cuida dos filhos, não cuida das nossas atividades, não cuida da nossa afetividade, não faz um carinho, não faz um elogio, não me faz me sentir amado ou amada. Que adianta isso? Por isso é que eu digo que tome muito cuidado com o seu coração e as feridas que ele tem. Respeite-as. Respeite-as. Relacionamento é lugar onde você ou aprende ou você cuida de coração. Sempre. Então, preste atenção se o seu coração, ao longo do complexo de anos, no conjunto da vida nessa relação, está aprendendo algo ou está se cuidando em algo que precisa ser cuidado. E aí, você vai dizer, não, mas nessa relação eu estou sempre me machucando, ou eu estou sempre me tornando uma pessoa pior, eu estou sempre me tornando menor, eu estou sempre me tornando menos eficaz em viver uma vida saudável comigo mesmo por causa desse relacionamento. Então preste atenção e mude a rota. Agora vamos trazer para uma questão mais prática. Hoje, numa conversa com o seu esposo, com a sua esposa, na tomada de decisão sobre algo que está impactando negativamente do seu relacionamento, você precisa ter uma opção e escolher aquela que esteja fazendo você aprender com o coração ou você cuidar do seu coração. Você amenizar feridas e não criar mais feridas. Você tornar o seu coração mais inteligente, mais sábio e não mais burro, idiota e incapacitado. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, porque não é uma linguagem que dá para trazer simplesmente para faça isso, aquilo, 2 mais 2. É uma linguagem de coração que nem todo mundo tem familiaridade e consegue lidar com isso. Mas quem vive isso sabe que numa conversa a 2,
Você às vezes fala de coisas bobas, triviais, fúteis do dia a dia. Mas às vezes você está falando de coisas que mexem no coração e você está percebendo que o seu coração está gemendo. Você está sendo chamado a tomar uma decisão que faz o seu coração doer. Você está sendo constrangido a fazer coisas que fazem o seu coração doer. Você está ouvindo coisas numa conversa, numa discussão ou num diálogo tranquilo, porém pesado, que fazem o seu coração doer. Não é problema doer um pouco para aprender, mas é problema doer para ferir, para sangrar, para machucar. Então, preste muita atenção em cada circunstância em que você estiver decidindo. Nós vamos mudar de cidade, nós vamos sair dessa casa, nós vamos ter um outro filho, nós vamos corrigir uma rota nossa no aspecto afetivo, sexual, nós vamos ajustar as nossas atitudes em relação ao financeiro, nós vamos corrigir individualmente a sua atitude em relação à saúde física, alimentação, que está levando você a ir à morte, vamos dois juntos trabalhar nisso. Tudo o que você estiver dizendo, que você perceber que é aquele assunto difícil, a primeira coisa, eu não fujo de assunto difícil. Diálogo a dois é tratar de tudo quanto seja necessário. O diálogo a dois é exatamente o contrário de uma conversa fiada. Então, eu trato de assuntos importantes e difíceis. Isso não é problema. Mas, ao fazer isso, preste atenção se o seu coração está constrito, constrangido, apertado, dolorido, de uma forma que você sente que aquilo ali não faz bem. Por que eu estou fazendo tanta questão de você entender primeiro quem é o seu coração, onde estão as feridas, para que você não possa, o tempo todo, aceitar que alguém ou você mesmo tome decisões, fale coisas ou tenha atitudes com você que vá nessa ferida e agulhe as suas feridas mais importantes. Não permita-se fazer isso com o seu coração, certo? Tá, mas na forma prática, no dia a dia você tem que conversar sobre certas coisas e tomar decisões. Não tome decisões que vão, de verdade, ferir mais ou abrir a ferida que você já tem no seu coração. Permita-se, respeite-se a buscar um outro caminho. Na live de ontem nós falamos, reconsidere as circunstâncias tendo o casamento como não reconsiderado. Reconsidere o ambiente, pense, revise tudo, mas o casamento de pé, o casamento não morre, o casamento segue adiante. Então, agora, reconsidere todas as opções, reconsidere o diálogo, reconsidere as suas atitudes, as atitudes do seu cônjuge, mas não desrespeite o seu coração. Parece um egoísmo, egocentrismo, uma vaidade, um narcisismo exagerado. Mas eu vou dizer para você que isso não é nada de sentimentos negativos de autoproteção. É de verdade uma autoproteção contra a pior versão de você mesmo. Olhe bem no meu olho agora. Se você está me ouvindo, faz um joinha, coloca uma curtida para eu perceber, para o algoritmo entender que aqui nesse momento vocês estão comigo. Reage. Faz alguma coisa, manda aqui para mim para eu entender que você está aqui para o que eu vou te dizer agora no seu coração, passando pelo seu olho. Preste bem atenção. Se você estiver ferido ou ferida na relação, você não ama. Na prática, não. Então, cuide primeiro de você, porque um paciente deitado na UTI não cuida da ferida de ninguém. Um médico, por melhor que seja, quando ele está bem mal, deitado numa maca, ele não cura ninguém. Então, você, se estiver procurando entregar o seu melhor nessa relação, convencer o outro, pedir e ser atendido, e atender os pedidos do outro, fazer dessa relação a relação que você sonha, você não vai conseguir fazer isso se o seu coração estiver ferido e machucado. Você só vai devolver o troco. Isso é do ser humano e ninguém pode tirar de você o direito de reagir quando você está sendo machucado profundamente. Então,
Evite ser machucado. Evite, não permita que as pessoas pisem em qualquer ferida que você tenha no coração. Não importa se essa ferida é do passado. Essa ferida pode nem ser do momento da relação. Essa ferida pode nem ser culpa do seu cônjuge. Mas é uma ferida sua que você levou junto com você no casamento. E quem casou com você, casou com tudo. Com o bom e com o ruim que você tem. Não que a pessoa precise engolir a sua maldade ou a ruindade que ainda existe em você eventualmente. Mas ela casou com as suas limitações. E você precisa deixar isso claro. Se você está aqui me ouvindo hoje, e você vai olhar no olho do seu cônjuge para tomar uma decisão, para ter uma conversa, para fazer um pedido difícil, ou para dar uma resposta a um pedido difícil que ele te fez hoje, lembre-se, não troque a situação do momento, a solução temporária de hoje imediatista, por algo que vai apertar, trancar, ferir, machucar o seu coração. Porque hoje você vai dar uma de bonzinho, de bonzinha. Você vai ser a santa, a belezura da relação. Você vai alegrar demais o coração do outro. Mas daqui uma semana você vai começar a soltar ferpas em razão dessa mesma situação que você aceitou e não deveria ter aceito hoje. Quer saber o que eu tenho para mim como um mantra? Eu digo assim: eu não piso mais, de alguns anos para cá, de uma ressignificação profunda do meu próprio valor e de como eu gero valor, onde eu estou, com quem eu estou, eu digo, eu nunca mantenho os meus pés onde o meu coração não pode entrar. Eu não coloco os meus pés onde o meu coração não pode ficar. Se o meu coração não se sente à vontade em passar por um lugar e ali ficar, naquela situação, naquele momento, naquela circunstância, naquela relação, naquele trabalho, seja do que for, eu ali não fico com o meu corpinho, com os meus pés. A minha boca também não entra, a minha língua não entra, minhas mãos não entram, nada meu fica nesse lugar. Sabe por quê? Porque se eu estou aqui hoje, você bate o olho em mim e fala assim, esse cara tá aqui porque ele quer. Esse cara tá aqui porque o coração dele tá aqui. E isso tem valor. E no dia que você olhar para o seu cônjuge, agora eu tô falando sobre a sua perspectiva, o dia que você olhar para o seu cônjuge e disser assim, ó, eu sei que esse meu cônjuge tá aqui, que ele me deu um presente, que ele me fez um elogio, que ele me chamou para um jantar, ou que ele entra todos os dias na nossa casa, levanta, me dá um beijo de bom dia e diz que me ama, porque de verdade o coração dele está aqui. Você nunca mais vai deixar de atender um pedido dessa pessoa. Agora inverte. No dia que o seu cônjuge olhar para você e disser assim, ó, esse aqui está totalmente dentro. Se ela diz que me ama, se ele diz que me ama, se faz por mim, se levanta, se faz um almoço, se faz um jantar, se faz um agrado, se faz qualquer coisa de bem para essa relação e para mim, eu tenho a certeza que é porque o coração dele ou dela está de verdade aqui. O seu cônjuge vai atender aos seus pedidos. Não tem um pedido. Isso tratando de pessoas de boa fé, pessoas que minimamente ainda têm uma chama de sentimento na relação, tá? Eu não estou falando de frieza, eu não estou falando de criminoso, eu não estou falando de pessoa de má fé, eu não estou falando disso, eu estou falando de casais que são a maioria, que dois discutem ali e ficam mais ou menos sem colocar todas as fichas por causa de bobeira. Casamentos estão sendo estragados por causa de discussão de quem tem a razão. Sabe por quê? Porque a gente preocupa muito se eu tenho a razão ou não tenho a razão quando eu percebo que o outro não coloca o coração de bandeja na mesa. Porque quando tá de bandeja na mesa, eu falo assim, abre mão. Sabe aquela pessoa que ama e fala assim, ele é meio bocó mesmo, meio bobão, não sabe nem fazer as coisas direito, mas tá comigo até o fim. Existe essa correspondência. Você avança sobre essa relação mesmo com os defeitos que ela tem. Pense,
O que você precisaria ter de convicção no seu coração sobre o seu e o coração do outro, de forma que você falasse assim: passo por cima de todos esses defeitos. Passo por cima de todos esses defeitos. Porque um coração que ama, um coração que é correspondido, sabe que não vai ser correspondido em tudo, nas menores coisas. Ninguém é igual a nós e vai fazer exatamente igual tudo que nós gostaríamos. Mas o principal é feito. As coisas mais importantes são feitas. E o coração está correspondido numa relação, pelo menos naquilo que é o mais importante. Não permita que o seu pezinho pise e se mantenha onde o seu coração não ficaria. Por favor. Você se tornará a sua pior versão e fará muito mal a você mesmo e a sua relação sem nem perceber, porque você se permitiu ser uma pessoa magoada, ressentida, machucada e vai devolver isso em algum momento, mesmo fazendo o máximo e o esforço para evitar. Lembrando, o tema da live de hoje é corações feridos não amam. Você tem alguma pergunta para mim? Eu tenho uma pergunta para você. Você já compartilhou essa live com alguém que você ama? Já compartilhou com o seu cônjuge? Mostre para ele por que a partir de agora você não está mais tomando decisões que aparentemente resolvem o problema e deixam ele satisfeito ou satisfeita momentaneamente, mas machuca o seu coração para no futuro estragar profundamente essa relação. Mande para ele assiste essa live e vai entender por que você está agindo, entendendo e se valorizando dessa forma. Não por egoísmo, não por narcisismo. É porque você sabe que se você deixar o seu coração manchar, ferir, machucar, você vai devolver isso em atitudes em algum momento, consciente ou inconscientemente. Compartilhou? Acho que não, né? Então lembra de compartilhar, a live está encerrando, compartilha então lá pelo feed, porque vai estar lá para você assistir de novo. Você tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade, está difícil de tomar uma decisão ou de conhecer melhor as feridas do coração? Me mande um direct. Faça isso, exercite o seu poder, a sua capacidade de fazer pedidos. Comece por mim. Peça: Frederico, você pode me ajudar? Frederico, eu estou com esse problema. Frederico, como eu faço isso? Tá bom? Faz isso, experimenta comigo. Você pode ter certeza que eu vou te dar a atenção que você merece, para que você possa começar a entender sobre essa questão do casamento no coração e pedir de uma forma que seja atendido, porque você sente que está gerando o máximo valor, está dentro com todas as fichas, e o seu cônjuge percebe isso mesmo sem você dizer. Mas eu vou ajudar você a dizer, usar um marketing pessoal, uma comunicação mais adequada para você pedir e ser atendida ou atendido no seu casamento. Um grande abraço, você sabe onde me encontrar, eu estou no direct e amanhã, aqui, neste mesmo horário. Um ótimo dia. Fiquem com Deus.